Opa, tudo bom? Sou Arthur Salazar, estudante de jornalismo e integrante do canal 3 Pontos. E hoje eu venho aqui para falar com vocês um pouco sobre um projeto que a gente fez, um mini projeto que a gente fez, que foi durante o kickoff da Liga BFA. A Liga BFA é a Liga Brasileira de Futebol Americano. E o primeiro jogo deles aconteceu nesse sábado, entre Portuguesa Lions e Flamengo Imperadores. E nós estivemos lá para cobrir o evento. A gente conseguiu pegar muitas imagens legais, fazer uma entrevista. Então a gente vai aqui apresentar basicamente como foi esse evento pela nossa câmera e pela nossa visão. Para quem não conhece a BFA ela é, como eu disse, a Liga Brasileira de Futebol Americano, a principal liga. Ela foi uma junção de outras ligas para formar esse projeto novo. Ela tem tido diversas renovações e está na sua terceira edição. Ela tem mais de 200 times que participam, que são divididos entre diversas conferências, seja Sudeste, Sul, Norte, diversas. Mas ela também tem diferentes elites, né? Diferentes divisões, ou seja, tem a divisão que é chamada de Elite e a divisão chamada de Acesso, como se fosse uma Série A e Série B. Como eu disse, ela tem as diferentes conferências e são exatamente 5 conferências, uma para cada região, ou seja, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. A estrutura da liga foi muito mudada nesse último ano, ela cresceu cerca de 300%, o marketing, todo o desenvolvimento foi totalmente reinventado e recriado para realmente que essa liga tenha um alcance e seja mais conhecida. E é muito impressionante o jeito como ela tem sido tratada de um jeito muito mais profissional do que ela antes era tratada. E a gente conseguiu perceber isso muito lá no kickoff. Uma coisa muito legal e muito importante dessa liga é que ela tem uma liga feminina também, com diversos times. E é uma coisa muito interessante que o futebol americano, que é um esporte bem mais, vamos dizer assim, pouco conhecido e pouco entendido, ele já tem um acesso pro futebol americano feminino muito maior do que muitos outros esportes. Então é muito legal ver esse incentivo da Liga BFA. A Liga Feminina começa no dia 27 de julho, entre Lusa, né, Portuguesa, e Bangu Castores. Então o primeiro jogo dia 27 de julho, muito legal isso. Com uma rápida introdução, queria dizer que a gente foi pro jogo, sem muito o que esperar. Não sabia se eu ia conseguir cobrir o evento ou não, não sabia se a gente conseguia ter acesso de imprensa, então a gente foi ali com a expectativa bem mais baixa, mas muito interessado, porque realmente era um jogo interessante, era um jogo muito bom, que era Portuguesa e Flamengo. O Flamengo ano passado ganhou da Portuguesa, e teve um recorde de 2 vitórias e 4 derrotas. Então não era um time que foi muito bem. Porém, a Portuguesa, mesmo com a derrota que teve pro Flamengo, teve um recorde de 4 vitórias e 2 derrotas. A Portuguesa quase foi pros playoffs e o jogo tava prometendo muito por isso, porque a Portuguesa precisava começar bem esse ano. Chegando lá, a gente conseguiu entrar tranquilamente na área de imprensa, deu tudo muito certo, muito mais certo do que esperado. E a gente chegou bem mais cedo, só que a gente conseguiu perceber que o estádio foi chegando, lotando, as pessoas foram chegando, e o estádio ficou bem cheio até, considerando que era um evento não muito conhecido, não muito divulgado, assim. Sobre a história dos times, eu vou contar um pouco mais depois do nosso videozinho que a gente fez. E também sobre o jogo eu conto um pouquinho mais depois. Mas basicamente é isso que você precisa entender sobre a BFA. A BFA ela é uma liga super legal, super profissional e uma liga muito inovadora em quesito de realmente transparência. E muito interessante ver como uma liga de futebol americano, que é um esporte muito menos conhecido, tem já um nível de profissionalismo muito maior do que, por exemplo, outras ligas de outros esportes aqui no Brasil.
sobre o evento em si, ele chamou Kickoff, né? E não só por ser o primeiro jogo. Diversas empresas ali participaram para fazer uma coisa diferente e para trazer mais as pessoas pro futebol americano. Então a Equipe Halloween, eu acho que é assim que se pronuncia, ela levou 200 crianças para participar de um evento pré-jogo. Então ali perto do estádio estava tendo diversas atividades para as crianças. E também muitas entraram e ficaram vendo o jogo na arquibancada. Muitas até perto da gente. E elas ficaram numa área, entre aspas, especial. Então é muito legal ver esse sentimento de querer incentivar o esporte. Então foi muito legal todo o processo, né, de como esse jogo foi formado, de como o kickoff foi formado. O Flamengo, ele era um time que entrou como azarão, entre aspas, jogando fora de casa, teve um recorde pior ano passado, não era esperada a vitória. Basicamente o jogo acabou 31-13 para a Portuguesa. A Portuguesa jogou um jogo muito mais completo, mas vamos ser mais específico. Logo no comecinho ali dava pra perceber a diferença. A torcida da Portuguesa tava muito em peso mesmo. E uma coisa que eu até achei interessante foi que a Portuguesa fez um aquecimento muito mais longo do que é o Flamengo. O Flamengo, quando eu cheguei já no estádio, já tava mais parado, reunido num huddle, reunido ali numa roda, onde eles ficaram mais conversando do que fazendo qualquer outra coisa, e a Portuguesa tava muito mais, entre aspas, preparada. Isso deu pra perceber logo no comecinho do jogo. O jogo de futebol americano, ele começa por um kickoff, ou seja, um chute, e logo no retorno desse chute, o Branco, que foi o cara que a gente conseguiu fazer a entrevista, ele conseguiu chegar até a linha de 14, então ele fez um baita de um retorno, um retorno para começar o jogo, e a Portuguesa já chegou bem perto ali do touchdown logo no primeiro retorno. E deu pra perceber que a Portuguesa tava muito mais quente e mais preparada para o jogo do que o Flamengo. Jogadas depois, no mesmo drive mesmo, o time da Portuguesa fez um touchdown, e então já começou ali mais ou menos mostrar quem estava vindo pro jogo mais preparado. O time do Flamengo foi um time que eu percebi isso, e me disseram isso antes, que o time do Flamengo era um time que é um time muito de corrida. É um time que não tem muito passe, time que quer forçar o tempo toda a corrida, e deu pra perceber isso. O time só corria, conseguia uns pequenos avanços, mas não conseguia fazer muita coisa nesse começo de jogo, o que facilitou muito para a defesa da Portuguesa, que tinha já basicamente um esquema preparado para essas corridas do Flamengo. E mesmo o time da Portuguesa não sendo um time tanto de corrida, eles têm ótimos running backs, têm uma rotação muito forte, então sai um running back, entra outro, não dá para praticamente sentir o peso. Então a Portuguesa estava muito mais preparada em relação a isso. Logo no comecinho então do drive da Flamengo, o Flamengo já teve que fazer um punch. O time da Portuguesa não fez um retorno muito bom, mas conseguiu ali já em poucas jogadas, no mesmo drive, fazer ali mais um touchdown e abrir para 14-0. E no finalzinho ainda do primeiro quarto, o time da Portuguesa pressionando muito, foi para cima ali do Flamengo, e o Flamengo que tava bem frio no jogo, nesse começo de joguinho. E no final do primeiro quarto deu para perceber que o Flamengo realmente estava muito mais frio. O time do Flamengo sofreu um fumble, né, e foi recuperado pelo time da Portuguesa bem perto ali da end zone, né, tava ali, acho que na linha de 15. Então o time da Portuguesa já entrou pro segundo quarto muito bem. E em poucas jogadas conseguiu fazer um touchdown muito bom, aliás. Uma bela jogada que começou dando errado. Foi um snap que deu errado, o Branco pegou, ele conseguiu entrar, mesmo tendo perdido a bola, e conseguiu fazer o touchdown. Então a Portuguesa já no segundo quarto já tinha um placar de 21-0. Só que após isso o jogo começou a dar uma pequena mudada. A Portuguesa eu tava esperando que fosse realmente abrir muito após isso, mas não foi isso que aconteceu. Depois disso, o time do Flamengo ficou com a bola durante muito tempo. O time do Flamengo conseguiu levar o jogo mais para o seu estilo. E aos poucos foi chegando ali perto da red zone e conseguiu realmente fazer um touchdown. Então acabou o segundo quarto 21-7 para a Portuguesa. Um placar ainda distante, mas que estava com o jogo ainda vivo. E como eu disse, o jogo mudou muito nesse segundo quarto. A Portuguesa começou a cometer uns erros no ataque, o que levou ao time do Flamengo conseguir fazer um field goal e depois conseguir fazer uma interceptação. Então o time do Flamengo começou a ter ali mais volume de jogo e conseguiu fechar o segundo quarto com 21-10. O placar ainda é bem distante, mas um placar que para futebol americano não significa que o jogo tá acabado. O jogo tava muito bom, então 21-10 tá um jogo muito legal de se assistir, e o Flamengo entrando no jogo dava muito mais volume realmente para esse jogo. O terceiro quarto em si foi um quarto muito chato, um quarto muito parado, o que virou tendência, né, até no restante do jogo. O time do Flamengo fez um field goal e conseguiu então diminuir, causando um pouco mais de expectativa, 21-13. Eu tava esperando ver se o Flamengo ia conseguir, mas o jogo tava bem morno mesmo. O que aconteceu foi que o jogo ficou morno por conta de um hit, né? Teve uma jogada onde o Domingues, wide receiver, se eu não me engano, da Portuguesa, ele tomou ali uma pancada muito forte, ficou parado no chão durante muito tempo, e aquela coisa ali ficou um pouco uma certa angústia,
eu não coloquei as cenas em respeito, mas o que aconteceu foi que o time ali da Portuguesa todo ficou ao redor ali do jogador. A gente na arquibancada não sabia muito o que estava acontecendo. E durante uns 5 minutos, 10 minutos quase, ali a gente ficou naquela tensão. O Domingos ele ficou caído no chão durante muito tempo. A ambulância que tinha ali no estádio deu maior problema. O cara, até agora a gente não sabe, mas o cara que era o motorista, ele não tava lá. Então eles tiveram que, basicamente, os jogadores do Flamengo foram até a ambulância. Eles pegaram todos os equipamentos e voltaram até o campo para tentar fazer ali os primeiros socorros. Acabou que deu tudo certo no final das contas, o Domingos está bem. Mas foi um período que deu muita tensão. E automaticamente o jogo ficou muito mais morno, o jogo ficou muito mais calmo. O time da Portuguesa meio que sentiu isso e o time do Flamengo não conseguiu impor realmente o seu estilo de jogo. Então o jogo ficou um pouco morno. Mas, graças a Deus, tá tudo bem com o Domingos. Foi um susto durante o jogo para quem tava lá, mas deu tudo certo após isso. Voltando ao jogo em si, o Flamengo teve uma defesa muito forte nesse terceiro quarto. Praticamente todas as tentativas ofensivas da Portuguesa foram anuladas. Então o jogo ficou bem truncado mesmo ali. Poucas jogadas, vamos dizer assim, que deram graça ao jogo. Então o jogo ficou bem complicado mesmo, bem morno. Então, por conta disso, o quarto acabou só 21-3. O Flamengo não conseguiu usar muito a vantagem na defesa para usar no ataque. A defesa da Portuguesa conseguiu também se segurar muito bem. Então, o jogo acabou bem. O terceiro quarto acabou bem defensivo, vamos dizer assim, e 21-13 para o time da Portuguesa. Então, o quarto entrou com muita expectativa, porque 21-13 é um placar maravilhoso, porque tá muito aberto. Então, a gente ficou nessa expectativa para ver o que ia acontecer. Mas a Portuguesa nesse quarto entrou muito mais forte e completamente destruiu o jogo. Logo no comecinho, a Lusa conseguiu fazer um touchdown, abrindo para 28-13. O que já deu para perceber que estava distanciando um pouco o placar. E o Flamengo não conseguiu reagir nem um pouco. O Flamengo voltou àquela tendência do primeiro quarto de só correr e por conta disso não conseguiu fazer muita coisa. O Flamengo só tentou corridas e acabou que ficou nessa e não conseguiu avançar muito, o que foi muito bom para a defesa da Portuguesa. E o que aconteceu foi que após um punch a Portuguesa conseguiu ter um bom retorno, ficou numa posição boa e o jogo ali teve muitas flags nesse último quarto, flags, acho que um dos jogos que mais tiveram flags na minha vida, um absurdo, faltas para todos os lados. E então o jogo ficou bem parado assim, falta ofensiva, falta defensiva o tempo todo, e no final das contas a Portuguesa conseguiu fazer um field goal, abrindo 31-13. Como eu disse, o jogo chegou mais ou menos a esse estado, então o Flamengo tentou atacar, fazer suas últimas esperanças e tomou uma interceptação, basicamente definindo o jogo. Então o Flamengo ficou muito mais, vamos dizer assim, tranquilo, até de uma forma ruim, em perder logo o jogo desse jeito. Então ficou um jogo muito morno, o time da Portuguesa fazia muitas faltas, o time do Flamengo fazia muitas faltas, e durante os últimos, 6 minutos, praticamente não teve jogo mesmo, só teve flag pra tudo que era canto. O jogo foi muito bom no geral, apesar do nível ter caído muito nesse último quarto, mas foi um jogo muito bom, e o que vale lembrar foi que a atmosfera lá tava muito legal. O time da Portuguesa tem realmente torcida muito mais forte do que eu esperava, a torcida praticamente toda do estádio era ali da Portuguesa, com exceção a um cantinho ali que era do Flamengo, mas o time da Portuguesa soube usar muito bem a vantagem que tinha e dominar o jogo durante praticamente todo ele. O time da Luz, então, conseguiu jogar muito melhor, impôs seu estilo de jogo e não ficou naquela dependência que o Flamengo tava, de esperar ver o que a Portuguesa faria ou não. Mas acabou então que o jogo acabou depois de muitas flags, 31-13 para a Portuguesa, jogando muito melhor, muito mais futebol americano do que o Flamengo. Após o finalzinho do jogo, a gente desceu ali, tentamos entrar na área ali perto do gramado, conseguimos entrar e foi onde a gente fez aquelas filmagens, mas além disso a gente conseguiu fazer entrevista com o jogador. A gente fez entrevista com o Branco, agora a gente vai colocar uns highlights dele também, e o Branco, ele é um cara que jogou muito bem esse jogo, pra mim ele foi o melhor jogador da partida, ele conseguiu fazer aquele primeiro bom retorno, foi ele que fez o retorno, fora um touchdown. Então foi muito legal e muito bom ter feito essa entrevista com ele, até agradecer a ele por ter dado essa chance pra gente, e basicamente sobre o jogo em si e sobre como foi essa minha primeira experiência de BFA, eu achei que foi muito interessante, foi muito bom, me surpreendeu demais toda a estrutura que ali tem na BFA. Eu tava esperando que fosse uma coisa muito mais amadora do que é, não é nada amadora na verdade, é extremamente profissional, e queria parabenizar também a BFA e toda a organização pelo evento muito bom que eles fizeram. Como eu disse, a gente conseguiu fazer essa entrevista com o Branco, então daqui a pouco eu tô voltando após a entrevista para falar só minhas últimas considerações.
Evans. 27 hearts beat. Primeiramente, queria dar meus parabéns ao jogo que você fez. Obrigado. E à Portuguesa. Mas, em relação ao jogo da Portuguesa, que é muito importante começar com o pé direito, depois de uma temporada boa que vocês fizeram no passado, eu queria saber o que você vê pro futuro da Portuguesa nessa próxima temporada, que começou agora. O time veio muito mais desempenhado esse ano. A nossa saída do Campeonato Paulista fez a gente focar mais nos treinos, porque, querendo ou não, tem uma diferença de nível do Paulista para a BFA. Claro. E a gente sabia que tinha elenco para poder brigar nessa BFA. Então, essa saída do Paulista e o foco só na BFA foi excelente para o time, essencial. Começamos com o pé direito, tudo que a gente treinou e veio preparado para fazer no jogo, fizemos. Tivemos um placar desejável que a gente queria. E o sistema que vem rolando na Lusa é sistema para levar a gente para a final. É lógico, acho que todos os times que estão aqui brigam por isso, mas é um sistema diferenciado, é uma cultura implantada diferenciada, e acho que isso que está fazendo o time ter essa progressão, ter esse desenvolvimento contínuo. E a gente evoluiu bem em 6 meses e vai evoluir mais até o final da competição. A gente tem muita coisa para mostrar ainda. E também queria destacar o seu primeiro retorno ali que você fez, que você foi muito bem. E como que é pra você que tá ali no jogo começar tão bem, precisando ter esse bom assim no jogo? É aquela, né? Tem que estar sempre concentrado, sempre confiante. Eu já entrei confiante no nosso retorno. Eu já esperava que a gente ia ter um bom retorno, porque a gente treinou muito esse sistema de hoje do time especial. Bate aquele frio na barriga, bate aquele nervosismo, mas se a gente estiver concentrado dá pra manter. Na hora que a gente tá correndo, a gente só foca em endzone. Eu achei que ia fazer, mas valeu a pena onde a gente caiu, deixou o time em bom estado de campo e a gente conseguiu marcar. Fora o touchdown e tudo mais. Então, o Special Teams faz diferença em jogo, faz diferença em campo, e a gente vem treinando muito bem e graças a Deus deu certo ali. Fora o touchdown e fora essa partida maravilhosa, queria parabenizar pelo jogo que vocês fizeram e boa sorte pelo restante aí da liga. Que é isso, eu que agradeço. Agradeço essa parte que vocês fazem de tá antenado no futebol, tá entrevistando, postando, porque isso ajuda a gente a crescer. Então é muito bom pro esporte. Eu digo, a gente não a Lusa, mas o esporte em si. Claro. Então todo esse trabalho que vocês, os outros repórteres fazem é muito bom pra gente. Obrigado por ter vindo assistir o jogo, obrigado pela entrevista e tamo junto. Muito obrigado, viu? Obrigadão. Então, voltando aí, depois dessa entrevista, eu primeiro queria agradecer a toda a organização da BFA por ter dado essa oportunidade pra gente. Eu não esperava que fosse ser tão surpreendente, tão legal quanto foi. Foi uma experiência muito boa, de verdade. E basicamente foi isso. O jogo foi muito legal, a estrutura foi muito boa mesmo. E eu acho que é muito interessante para vocês que são fãs de futebol americano começarem a dar esse apoio pro futebol americano brasileiro. Os esportes que são aqui, que tem o seu circuito nacional, a gente precisa apoiar. Porque é muito difícil você ser um jogador de futebol americano, por exemplo, no Brasil, e você não ter apoio dos próprios brasileiros. Então é muito difícil você praticamente viver do seu esporte e da sua paixão. Então eu queria só fazer um convite para quem realmente gosta de futebol americano e para quem realmente tem esse interesse, para dar uma passadinha no YouTube da BFA, se puder colar em um jogo, porque é muito interessante e é uma coisa que é muito boa, né? É uma sensação muito boa você estar ali perto de pessoas que gostam da mesma coisa que você, e ainda mais pessoas que são do mesmo país que você, e você admirar realmente essa organização nacional de um esporte tão legal que o futebol americano. Então, além disso, eu queria muito agradecer a BFA por ter dado toda essa disponibilidade pra gente conseguir fazer essa cobertura tão legal que a gente conseguiu fazer. E eu queria agradecer a todo mundo que se interessou aqui pelo vídeo. Foi um vídeo muito difícil de fazer, a gente teve que fazer muitas partes de edição e tudo mais, mas é um vídeo que eu fico muito orgulhoso
de ter feito parte da BFA, né, desse kickoff da BFA e ter feito parte dessa cobertura muito legal que a gente fez. Então se você viu o vídeo até agora, eu espero que você tenha gostado de verdade. Se você quer ajudar a gente aqui a sentir que o canal tá andando, eu espero que você deixe um like aí e também comentar se você tiver interesse, além de se inscrever. Então muito obrigado a todo mundo que assistiu e foi isso, viu? Falou!